Amados irmãos em Cristo Jesus, pela misericórdia do Pai, nós estamos mais uma vez aqui nesse recinto, como sempre, trazendo ou levando para você assuntos importantes que precisam ser falado, precisa ser comentado. Nós hoje vamos falar sobre o dever dos pais em orar pelos filhos. Nós sabemos o poder da oração. Sabemos que a oração, ela move montanha. Sabemos que a fé, através a oração acompanhada de fé, sem sombra de dúvida, ela produz muitos efeitos extraordinários na vida das pessoas. E nós temos, irmãos, vários exemplos de homens e mulheres que dedicaram em orar pelos seus filhos ou orar para ter filhos. O caso de Ana. Ana era estéril e ela estava querendo muito um filho. Então ela falou para Deus que se Deus desse um filho para ela, ela dedicaria o filho para Deus. Os filhos que você tem hoje, pela maneira de ver e a maneira de observar os seus atos, as suas ações, será se você pode dizer, este é meu filho, foi Deus que me deu? Nós sabemos que todas as crianças, irmãos, elas são herança de Deus. É por isso que Jesus disse, crescei, multiplicai e enchei a terra. Porque elas são o futuro do amanhã. Ela é, irmãos, as crianças são, na verdade, a nossa alegria. A alegria de um homem ao se casar com a esposa, com uma mulher, e a mulher com ele. Eles têm planos, irmãos, de ter filhos. Casar, irmãos, tem vários significados. Casar tem que ter propósito. Tem que ter propósitos. Quem casa, irmãos, ele precisa, antes de tudo, quem está de plano a casar, antes de tudo, pensar numa casa. Orar para que o seu casamento produza filhos que venha honrar o nome da família, primeiramente a Deus e a família, e que seja um exemplo no meio da sociedade corrupta, no meio de uma sociedade adúltera, no meio de uma sociedade de prostituição, no meio de uma sociedade onde impera a corrupção, aonde impera a ordem das milícias, aonde impera o reino da cocaína, do crack. É preciso orar pelos seus filhos antes mesmo de eles nascerem, entregando nas mãos do Senhor Jesus, assim como fez Ana. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos exemplos de homens e mulheres
que orou pelos seus filhos. É dever de pais e mãe orar pelos seus filhos. É dever, irmãos. Você está entendendo? É um dever de mães e pais orar pelos seus filhos. Na Bíblia temos vários exemplos. Abraão orou por Ismael, seu filho, e disse a Abraão, a Deus, quem dera que viva Ismael diante do teu rosto, como se dissesse, oh rapaz, eu queria tanto que Ismael, não é, vivesse diante do teu rosto, diante da tua presença. Oração que você deve fazer para o seu filho que está prestes a nascer. Davi orou pelo seu filho Salomão. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Olha que oração bonita de Davi pelo seu filho. Ao que ele apresentou para Deus, ao que ele solicitou para Deus, no momento em que ele se ajoelhou para conversar com Deus, para pedir ao Senhor Jesus, a Deus, que lhe desse um coração perfeito e que ele pudesse guardar os mandamentos, os estatutos, os testemunhos e estatutos para fazer tudo segundo a vontade do Senhor Jesus. Que maravilha! Jó orou por seus filhos. Jó disse assim, sucedia, pois, que decorrido o turno de dias e dos seus banquetes, enviara Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, de madrugada. Irmãos, porque dizia Jó, talvez pecaram lá no banquete, talvez pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia continuamente. Ele orava para os seus filhos, dizendo, Senhor, eu te apresento esse sacrifício em favor dos meus filhos, que possam ser que eles te machucaram, ou que eles te amaldiçoaram, ou talvez que eles tenham pecado contra ti. A oração de Jó pelos seus filhos. Irmãos, o pai orou pelo seu filho endemoniado. Está lá em Mateus capítulo 17, 15. O pai orou pelo seu filho endemoniado. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Como está o seu filho nesse momento? Em que situação se encontra a sua filha? Se ela está envolvida com drogas, envolvida com homens que vivem no tráfico, você deve orar assim, Senhor, tem misericórdia da minha filha, tenha misericórdia do meu filho. Que ele é lunático. Você pode dizer que ela vive na bebedeira, no funk. Ele orou dizendo que ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Tem misericórdia do meu filho, Senhor.
a influência dos pais, a máxima importância na formação dos filhos é o testemunho dos pais. Ambos, pais e mães, se os filhos enxergam a hipocrisia de ensinar, uma coisa é viver e outra na vida de seus pais. Sua formação será um desastre. Não devemos nos esquecer também de que nós, como pais, exercemos uma influência muito forte sobre os nossos filhos. Exemplo de influência, irmãos, está lá em 2 Crônicas, capítulo 22, e versículo de número 3. Também ele andou no caminho da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. Um pai ausente causa tragédia familiar. Davi foi um grande rei, mas um pai ausente, e nem sempre muito sábio. Os assuntos do reino consumiam todo o seu tempo, capacidade e energia. Está lá em 2 Reis, 2 Samuel, capítulo 13. Enquanto isso, no palácio, uma tragédia prestes a acontecer. Tamar, uma das filhas de Davi, despertou, meu Deus do céu, misericórdia, despertou um desejo sexual do seu meio-irmão, Amon, depois de seduzi-la e estrupá-la, ele desprezou. Esse é um verdadeiro prostituto. E aquele que faz de tudo para ficar com quem ele deseja ter a relação sexual e depois ele despreza. Prostituto, dá-se o nome de prostituto. Tamar, envergonhada e humilhada, contou ao seu meio-irmão Absalão o mal que Amon havia cometido. Como Davi omitiu, Davi poderia ter chamado, né? Mesmo sabendo do estupro da filha, Absalão resolveu fazer justiça com as próprias mãos e matou o seu meio-irmão. Tá vendo aí, irmãos? Como é que é as coisas? Irmãos. A negligência de Davi e o desprezo como ele tratou Absalão. Irmãos, como ele tratou Absalão. Que não conseguiu uma audiência para conversar com seu pai sobre o assunto. O desprezo muito grande. Absalão porque queria conversar com o pai e explicar a razão pela qual ele fez justiça. O assunto: arruinar a família. Nunca mais Davi conseguiu resgatar seu relacionamento com o Absalão. Nunca mais. Que se rebelou contra o pai, quase lhe toma o trono, irmãos. E morreu tragicamente, anos depois, deixando o reino em desespero. Irmão, o desprezo serve como uma capa de proteção. Com medo. Com medo de ferir-se ainda mais. A pessoa reage com desprezo. Mas a ferida permanece. Foi isso que Davi fez. Sem cura, permanece sem cura. Só há um modo de solucionar, tá, irmãos, tal problema. Sabe qual é?
perdoando quem nos machucou. Porém, nem sempre é fácil perdoar. Eu já disse isso várias vezes. Por isso devemos reconhecer Deus diante da nossa incapacidade e nos colocar sobre a sua dependência para transformar o nosso coração e nos capacitar a perdoar. Tem pessoas que precisam dessa capacitação para perdoar. Infelizmente, irmãos, há muitas famílias que padecem dessa dor. Pais que rejeitam filhos, filhos que desprezam seus pais, irmão que se ignora, etc. Tudo seria diferente se cada um controlasse o seu próprio orgulho e admitisse sua parte de culpa e perdoasse aquele que ofendeu. Tudo seria bem diferente. Irmãos, vamos já encerrar. Muitas oportunidades de reconciliação são perdidas, irmãos, e às vezes irremediavelmente. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, lemos que a mansidão é um dos frutos do Espírito. Se formos manso, perdoando a quem nos ofende, permitiremos que o Espírito de Deus atue livremente através de nós. Quer dizer, se você não tem capacidade de perdoar quem te ofendeu, não existe como o Espírito Santo de Deus atuar livremente entre nós. Por que desperdiçar a oportunidade de amar nossos familiares? Por quê? Por quê, irmãos? Familiares, irmãos e amigos nos deixando dominar por um sentimento que só nos prejudica? Por que isso, irmãos? Só nos prejudica, só prejudica nossa vida emocional e espiritual. Porque não podemos depender de Deus, irmãos, né? E optar por rejeitar esse desprezo. Porque não escolher perdoar ao invés de carregar o fardo da amargura? Jesus, quando foi ferido, abençoou quem o desprezou. Que o Senhor nos ensine e nos dê força para reagir da mesma maneira. Amados irmãos, em Cristo Jesus, honras e glória seja dado ao nosso Criador, ao Deus do universo, o Deus que formou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E de lá surgiu este mundo, cheio de pessoas com bons pensamentos, boas ações, mas também tem uns por aí, irmãos, que só Deus na causa. Por isso eu peço que devemos orar pela nossa família, para que Deus continue abençoando a nossa família e a nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Solicito a você que se inscreva no meu canal, tá? E fique à vontade, ok? Se inscreva, ative o sininho de notificação e dê o seu like. E até a próxima oportunidade, com a permissão de Jesus. Amém, Jesus, e amém.